Então, gravando? Vamos lá então, gente. Hoje a gente vai começar a ver perfil do solo. A gente vai entender primeiro o que é um perfil do solo, o que quer dizer eu falar quando você está olhando para um perfil do solo, o que significam, como a gente identifica cada camada do solo, para depois a gente ir para a classificação desse solo. Acho que eu já passei para vocês lá no grupo, né, o livro da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, né, que é o CIBICS, Sociedade Brasileira de Ciência do Solo não, Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, que é da Embrapa. Eu peguei a versão dele, eu peguei a última versão dele, eu estava até olhando esse tempo atrás, preparando as aulas, ele não teve muitas alterações em relação à edição dele anterior, que foi a edição de quando eu fiz faculdade. Não teve muita alteração, teve só algumas coisas alguns horizontes de diagnóstico que eles tiraram, que não, esses horizontes não tem mais. Aí eu até na hora que eu preparei, eu já retirei esses atributos já, mas de maneira geral ele ficou a mesma coisa ainda para o método que a gente usa para classificar um solo. Tá? Então vamos lá. Primeiro, né, formação do solo, né? Como que o solo se forma? Como a gente já falou várias vezes, temos aqui um material de origem, uma rocha de origem desse solo. E em cima dessa rocha teremos o que? Teremos o clima, os organismos, o relevo agindo em cima desse material de origem. Tá? E a partir disso aí, com o tempo e todos os processos de formação do solo agindo em cima desse material de origem, a gente vai ter um solo bem formado. Tá? Um solo bem formado, vamos dizer assim, o solo perfeito, se bem assim dizer, ele é composto por ar, matéria orgânica, material mineral e água. Todos eles aqui juntos no solo. Esses componentes aqui distribuídos de maneira certinha, vamos dizer assim, num solo perfeito, teremos em torno de 15 a 20% de ar, 5% de matéria orgânica, 45% de material mineral e de 30 a 35% de água. Esse aqui é o solo perfeito. Tá? A fase sólida do solo ela é composta por minerais e por material orgânico. A fase gasosa é o ar do solo. E a fase líquida é a água do solo e materiais e componentes orgânicos dissolvidos nesse solo. Que aqui seria o que? A solução do solo, que é de onde as plantas vão estar absorvendo os nutrientes. E absorvendo os nutrientes daqui, para repor essa solução do solo depois, é retirado aqui da fase sólida, tem que ser transferidos os nutrientes para a fase líquida, para novamente as plantas poderem absorver. O perfil do solo, então. O perfil do solo ele é uma seção vertical que se inicia da superfície do solo até chegar à camada da rocha, até chegar lá na pedra bruta, lá na profundeza do solo, que é o que? É a rocha mãe, que a gente chama de rocha mãe, que vai dar origem àquele solo, se é conforme ela vai sendo decomposta. E como dito, esse perfil ele pode ser constituído de diversos horizontes do solo, ou seja, as diferentes camadas que constituem e são formadas pelos processos pedogenéticos. Tá? Então aqui, ó, como é que acontece? Ó? A gente tem aqui uma rocha mãe e agentes externos, chuva, vento, etc., vai agindo sobre essa rocha mãe. Vai transformando, vai formando material orgânico ali em cima, material decomposto. Tá? Aí a gente tem aqui material orgânico e a rocha mãe. E com mais ação do tempo, o material orgânico ainda em decomposição vai transformar em humus e teremos o que? A primeira formação de horizonte, o horizonte A. E logo depois, rocha mãe. E mais tempo, aí a gente vai ter mais decomposição, vamos formar o que? Um solo bem constituído aqui, ó, com os horizontes O
horizonte A, horizonte B, horizonte C e a rocha-mãe lá na profundeza do solo. Um solo maduro apresenta normalmente diversas camadas, que a gente chama de horizontes, tá? Os horizontes aqui, então, ó, o horizonte O, quando temos a presença de um horizonte O, é formado por restos de plantas e de animais. O horizonte A é o primeiro horizonte mineral que nós temos no solo. Ele é mais escuro por conter mais humus que os horizontes adjacentes, os horizontes abaixo, o horizonte B e o horizonte C. O horizonte B ele é formado por partes bastante desagregadas da rocha-mãe, estando abaixo do horizonte A. Então, é um horizonte bastante intemperizado, tá? E vem logo abaixo do horizonte A. O horizonte C ele é formado por partes pouco desagregadas da rocha-mãe. Você já encontra partículas de solo bem maior. Pode encontrar até que a gente chama lá de uns pedregulho grande, né? E com presença de materiais que ainda estão se transformando em solo. E o R já vem de rocha, né? De horizonte regolítico. Vem o que? A rocha-mãe, que submetida ao intemperismo vai se desagregar e vai se decompor e vai se originar ao solo, tá? Então aqui essa rocha-mãe, ela ainda vai sofrer intemperismo e ela vai sair do R, ela vai se transformar futuramente em um horizonte C. E por aí o horizonte C vai indo se transformar no horizonte B, e aí vai em todo o processo do solo. B vai virando A e por aí vai. Tá? Então aqui, ó, o nosso perfil do solo. Como que é o nosso perfil do solo? Temos aqui horizonte O. Horizonte O não é de ocorrência em todos os solos, são só particularidades. Alguns solos apresentam horizonte O. Em geral, começamos aqui no horizonte A, depois o horizonte B, aí depois o horizonte C e aqui o R, que é a rocha ainda sem sofrer intemperismo. Então, perfil do solo. Aqui não temos solo ainda, aqui é só rocha. Aqui, quando temos solos pouco desenvolvidos, temos um horizonte A e logo depois rocha. Ou um horizonte A, depois um horizonte C e rocha, que é clássico aqui de neossolos. A gente tem ausência de horizonte B. E um solo bem desenvolvido, ele apresenta todos os horizontes, o A, o B, o C e lá bem embaixo o horizonte R, que muitas vezes a gente não chega aqui nesse horizonte R, tá? Esse horizonte R é difícil chegar no horizonte R, é bem difícil, tem que cavucar muito. Então, perfil do solo, olha aqui, temos aqui O, A, opa, apareceu um E aqui no meio. De onde que veio esse E? Até agora ninguém tinha falado em E. Aí já socaram um E aqui no meio. Calma lá. A, O, A, E, B, C e o R. O horizonte E, ele é geralmente mais claro que o horizonte A e está colocado imediatamente a seguir ao horizonte A. A letra E é devido à eluviação que este horizonte sofre. Principal característica devido à lixiviação de argila, ferro, óxido de alumínio para o horizonte logo abaixo, tá? O horizonte E nem sempre está presente lá. Às vezes acontece de ele aparecer, mas nem sempre ele está ali, tá? Então olha aqui, ó. Aqui é clássico de um lugar onde temos um horizonte E, tá? Aqui, ó. Começamos aqui, horizonte A. Aí temos aqui um horizonte E. Pode ver, ó, mudança de cor bruta, bem abrupta a mudança de cor. Sinal de eluviação de argila para o horizonte logo abaixo dele, que é o horizonte B. Aqui, ó, vocês estão vendo? Ó. Olha aqui, aqui a gente tem um barranco de estrada bem alto e conseguimos ver o que? Só o horizonte A, o horizonte E e o horizonte B. Nem chegamos no horizonte C, que deve estar bem mais abaixo aí, tá? Então nem sempre, às vezes,
Muitas vezes que a gente vai fazer classificação de solo, você vai fazer na pá e no enxadão, cavucando terra, cavucando, abrindo a trincheira no braço. É foda, gente. Eu já abri trincheira no braço já. Não é fácil não. Você cavucar um buraco lá de 1 metro, metro e meio lá, que nem se você pegar um latossolo, que geralmente você tem que fazer pelo menos até 1,5 m, você tem que cavucar ali. E muitas vezes você chega ali no A, no B, e A e B. Um latossolo você vê A e B. Você não chega nem no C. O grau de evolução do solo. Os horizontes, eles podem nos dizer qual que é o grau de evolução que a gente tem nesse solo, tá? O grau de evolução do solo de acordo com os horizontes, então. O grau 1 é um grau menos intemperizado até o grau 6, que é o mais intemperizado. Então começa aqui, ó, de baixo para cima, tá? O grau 1 é o menos intemperizado. O grau 2 também pouquíssimo intemperizado. Grau 3 já começamos a ver algum intemperismo, rochas ainda grandes, pedras ainda bem grandes, porém já começamos a ver rochas quebradas já. Aqui no grau 4 a gente já tem bastante solo, alguma presença de alguma pedra ou outra, tá? No grau 5 raramente se acha um fragmento de solo aqui de tamanho maior. E no grau 6 já não temos ausência totalmente de qualquer partícula de solo já grande, que é um solo já bem completamente intemperizado já aqui. Horizontes transicionais. O que são os horizontes transicionais? Horizontes transicionais é quando a gente consegue ver, você vai fazer a descrição do solo aqui, ó, a gente pode ver aqui, ó, um A, aí aqui temos um AB, aqui um B já puxado, é um BA, que já é mais característica de horizonte B do que de A, e logo aqui embaixo um B. Que a gente vê mudança, você vai vindo aqui e vai fazendo teste no tato, vai pegando na mão, você vai vendo que tem mudança de um lugar para o outro, só que você não consegue ver nenhuma alteração de cor, a granulometria é muito parecida, você vê que alterou um pouco, mas ainda são poucas alterações. Então a gente chama de horizontes miscigenados, que eles são designados pelas junções de duas letras, que no caso aí, ó, BA, quer dizer, AB ou BA, AC, EB no caso de horizonte, se você tiver um horizonte com sinal de eluviação, tá? Eles contêm partes identificáveis, porém misturadas dos horizontes que são adjacentes. É difícil de identificar. Você tem que ir bem ali, ficar ali estudando, olha, analisa, até você conseguir ver uma diferença. Porque ó, você vê que tem diferença. Ó. Você vem vindo aqui, ó. Aí aqui você tem uma coloração. Aí aqui você já vê que começa a mudar, começa a dar uma mudada na coloração. Você já vê que começa a clarear um pouco o tom de vermelho. Tá? Aí aqui você vem vindo e aqui você já vê que já mudou novamente. Ele clareou mais um pouquinho. Porém é bem difuso. É bem suave a mudança, não é uma mudança abrupta. Aí aqui você já vê que já é um padrão só. Aqui é um padrão só, então aqui você vê. Então aí você vê que tem uns horizontes miscigenados aqui. E era isso, gente, a aula de hoje. Era bem rapidinho, era só para falar o que era o perfil do solo mesmo. E uma dica também, né, para fazer classificação de solos, dá preferência sempre, né, se for abrir uma trincheira, você for fazer um buraco e vai abrir uma trincheira, abrir para onde o sol está iluminando, onde está batendo a luz do sol no perfil, para facilitar você identificar as transições, onde está sendo a mudança de um horizonte para o outro. Tá? Se for fazer em barranco de estrada, tentar pegar um barranco de estrada onde que a face dele está também para a luz solar, para facilitar a sua vida também de fazer a classificação de solos. Beleza?